Enche-me, Deus, enche-me, Deus.
derrama tua glória, enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória, enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória, enche-me, enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória, enche-me, até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória, enche-me até transbordar. Derrama tua glória, sim. Encontre em sua noiva o fruto do seu penoso trabalho e fique satisfeito. Igreja de Cristo, forte, ousada, corajosa, noiva. Quadrangular Minas Gerais, uma igreja em movimento. Paz seja com todos, amém? Eu queria dizer para vocês que, em primeiro lugar, eu sou muito grata a Deus pelo privilégio que Ele me concede de estar nesse tempo como secretária estadual de missões da Igreja Quadrangular aqui em Minas Gerais. Trabalhamos com missões desde 99 aqui na igreja, mas como eu falei na conferência passada, o meu chamado para missões foi no ventre da minha mãe. Foi quando eu ainda estava sendo formada, lá no oculto, né? Quando nenhum dos meus ossos ainda existia, Deus já preparava os meus dias, como prepara o seu, como preparou o seu, cada um deles como fosse acontecendo. Às vezes, nós tomamos algumas decisões, e parece que a gente desvia um pouquinho desse propósito. Mas o amor de Deus é tão grande que Ele levanta pessoas, Ele usa pastores, Ele fala na palavra, de alguma forma, Ele nos traz de volta ao caminho dEle, para que a gente possa viver nessa vida, para cumprir o seu propósito. A pandemia foi algo que nos pegou de surpresa, em março do ano passado, fazendo um ano, fez um ano no mês de março. E com isso, nós nos vimos como Secretaria de Missões, numa posição, o que nós vamos fazer? O nosso trabalho não é online. O nosso trabalho como igreja em movimento não é de longe. O nosso trabalho é corpo a corpo. Porque a nossa tarefa é levar o amor de Deus para as pessoas que estão doentes na sua alma. Para aqueles que ainda não receberam, não conheceram, não tiveram o privilégio de conhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. E muitas vezes, eu estava hoje conversando com o pastor, o nosso coordenador estadual de crianças e juniores, que muitas vezes o WhatsApp, o Zoom, ele não fala o que o olho no olho fala, não é verdade? Então, durante todo esse tempo, nós como igreja do Deus vivo, buscamos em Deus um direcionamento para não parar. Feche os seus olhos neste momento. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Deus, eu coloco mais uma vez a minha vida em Tuas mãos. Eu declaro a total dependência do Senhor. E sem o Senhor, Pai, eu não sou nada. Espírito Santo, fique à vontade aqui nesta noite. E fale, Deus, ao nosso coração, nesta tarde, aquilo, Deus, que ouve ao Senhor,
ou que o Senhor tem, Deus, o propósito de estar tratando no coração de cada um dos teus filhos. Senhor, se tem alguém nesta hora, Pai, se sentindo fraco, desanimado, Espírito Santo, fique à vontade, renove a força, a garra, a ousadia, a coragem, para que permaneçamos sendo uma igreja em movimento. Senhor, como igreja do Deus vivo, nós não queremos parar. E é isso que nós viemos aqui nesta aprender sobre isso nesse dia, que como igreja em movimento nós não podemos parar. Fica conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Eu já ia entrar na minha mensagem. Então eu quero que você abra sua Bíblia aí em Atos, capítulo 1, versículo 6. Eu quero caminhar um pouquinho com você na palavra de Deus. Atos, capítulo 1, versículo 6. Nós vamos ler o versículo 6 ao 11. Diz assim: Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: Não cabe a vocês conhecer épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Digam graças a Deus. Amém? Irmãos, esse texto nos fala sobre a ação de Jesus. Quando Jesus mais uma vez aparece ali para os discípulos, e ali Jesus ele faz a promessa do Espírito Santo, falando para os discípulos: fiquem na cidade até vocês serem revestidos de poder, porque o poder do Espírito Santo não é um poder para que eu seja considerada uma pessoa poderosa. O Espírito Santo sobre a nossa vida é para que eu e você sejamos testemunhas do Senhor. O Espírito Santo não vem para que o outro veja: eu falo em línguas, eu interpreto línguas, eu tenho dom de cura, mas não, é para que nós possamos. Ele falou: olha, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria. Aí ele diz: e até os fins da terra. O Espírito Santo ele veio para nos revestir de poder, para nos tornar testemunhas. O que é testemunha? É alguém que viu um fato e presenciou e sabe contar. E a Bíblia diz agora que nós somos felizes. Não vimos, mas nós cremos pelo Espírito Santo de Deus que está em nós, e nós testemunhamos algo que foi revelado ao nosso coração através do Espírito Santo de Deus. Então, uma igreja em movimento, ela tem que ser uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Uma igreja em movimento tem que acreditar no poder sobrenatural do Senhor. Uma igreja em movimento é aquela que crê que Jesus ele cura o câncer, que Jesus ele cura uma AIDS, que Jesus restaura uma família e que Jesus cura a Covid-19. Houve um tempo, irmãos, que eu parei e falei: Senhor, a igreja está vivendo na covardia, porque ela não está acreditando que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Uma igreja em avivamento, ela crê nessa palavra. Esse é o lema da nossa igreja do Evangelho Quadrangular. Jesus Cristo é aquele que operou ontem, hoje, e Ele opera para sempre. Ele é o Deus que opera milagre, mas Ele usa você. Ele usa a mim. Ele usa a igreja que Ele estabeleceu nessa terra.
E aqueles homens, irmãos, quando Jesus vem, e a palavra de Deus fala que ele está sendo ascendido, e ele está subindo, os discípulos vão acompanhando. Pensa se fosse você. Eu imagino se fosse eu. Jesus aqui fosse subindo. Eu acho que eu ia ficar o resto do ano, do dia, da minha vida, olhando para cima. Não é verdade? Imagina Jesus com a gente, pessoalmente, como ele estava com os discípulos. E ele começa a ser ascendido, a subir. Aí ele some nas nuvens. Eu acho que eu não tenho nem força para baixar o meu olhar. Espera aí, ele está indo embora. E agora? E a Bíblia nos deixa isso, que aqueles homens começaram a olhar para cima. E eu tenho a impressão que eles não tinham força para voltar o seu olhar para a missão que Deus tinha dado para eles. Aí vem 2 homens de branco e vira para ele e fala: opa, peraí, por que vocês estão olhando para cima? Aquele que foi, ele voltará. Mas enquanto é isso, nós precisamos cumprir a promessa de Deus, ou o que o Senhor tem para que cada um de nós cumpra, que é o nosso chamado, que é a nossa missão. E a missão, ela não é específica, a missão, ela é geral, a missão é para todo crente, para todo cristão, para todo aquele que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. Aí eu vendo esse texto, eu falei: gente, março do ano passado, distanciamento social, imagina, nós todos dentro de casa fechados, não pode sair mais. Igreja drive-thru. Igreja é online, evangelismo online, agora eu dentro da minha casa. Eu declaro para vocês, eu confesso que eu chorei muito. Chegava na varanda da minha casa, eu olhava a igreja, aqui da minha casa eu vejo a igreja, eu olhava a igreja e eu começava a chorar. Falei: Deus, tem misericórdia. E Deus foi trazendo estratégias para nós aqui da igreja, em Minas Gerais, e nós fomos entendendo que a nossa igreja, que nós somos um povo cheio do Espírito Santo, que Deus escolheu um povo, independente da sua denominação, mas é um povo que crê nesta palavra, que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, um povo cheio do Espírito Santo, que tem uma missão. Aí, irmãos, eu fui andando pela palavra do Senhor. Uma igreja em movimento é uma igreja que compreende seu papel. Uma igreja em movimento é uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja em movimento é uma igreja disposta a cumprir o ID do Senhor Jesus. Irmãos, Jesus, ele teve uma missão. Ele foi o primeiro missionário enviado por Deus para trazer o povo de volta para si. Mas Jesus está sentado à direita do Deus Pai, deixou o Espírito Santo para que eu e você pudéssemos continuar essa tarefa. E a gente caminhando na palavra de Deus, abra para mim Lucas 24. Eu fui nos 4 evangelhos, irmãos. E em cada um deles, no mesmo momento, o Senhor nos deixa uma mensagem. Lucas 24, verso 36 ao 49. Falando eles ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvida no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda por causa da alegria, e como estavam admirados, Jesus lhes disse: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles lhes apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras e lhes disse: assim está escrito,
que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitado entre os mortos, no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados, e todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade até que sejam revestidos do poder que vem do alto. Ainda no outro versículo, Jesus os levou para fora até Betânia e erguendo as mãos e os abençoou. Esse texto de Lucas, quando nós lemos, Jesus olha para aqueles homens e pergunta: por que vocês estão assustados? Primeiro Jesus pergunta assim: por que vocês estão olhando para cima? Por que vocês pararam? Prossigam. Agora, num determinado momento, Jesus fala assim: por que vocês estão assustados? Por que vocês não estão crendo? Eu sou Jesus. Olhe minhas mãos, meus pés. Fantasma, vocês não conseguem tocar. Aí quando a gente vai lá para Mateus 28. Vamos lá em Mateus 28, do verso 16 ao 20. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias. Nós vimos em Atos um povo parado e os dois homens vindo e falando: movimentem. Movimentem, porque o Espírito Santo veio sobre vocês para que vocês movimentassem e continuassem o trabalho. Nós vamos em Lucas e vemos um povo assustado e Jesus perguntando: por que vocês estão assustados? Continue cumprindo a minha palavra. Agora em Mateus, Jesus traz uma promessa: eis que eu estarei com vocês todos os dias. E agora nós vemos Marcos, capítulo 16, verso 14. Marcos, capítulo 16, verso 14. Finalmente, Jesus apareceu aos 11 quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse: vão por todo o mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, e serão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de ele ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus Pai. Eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confiando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Em Marcos agora, a gente vê sinais e maravilha acompanhando aqueles homens, porque Jesus era com eles por onde eles passavam. Agora, o momento, irmãos, que o Senhor falou forte no meu coração, está lá em João capítulo 21. Quando eu cheguei aqui, eu estava em oração, lendo a palavra e me organizando para estar aqui agora, pedindo ao Senhor direcionamento. E na hora, sabe aquele quando você fala assim: uau, Senhor, Tu és maravilhoso. Gente, olha que lindo. Agora, em João 21, verso 15. Depois de terem comido, na verdade, irmãos, os 4 evangelistas, cada um vê de uma forma e narra de uma forma o acontecimento. Depois de terem, Jesus pergunta a Simão:
a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que o amo. Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? João respondeu: sim, o Senhor sabe. Simão respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas e sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderás as mãos e outro cingirá e o levará para onde você quer. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois assim Jesus acrescentou: siga-me. Depois daquele diálogo que Jesus tem com Simão Pedro, Jesus revela para ele a forma quando ele deveria morrer e fala assim: Pedro, siga-me. Olha o que diz o versículo 20. Então Pedro, voltando-se, ele viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo. Jesus fala com Pedro: Pedro, siga-me. Pedro começa a caminhar e volta para trás. Espera aí, está ali João. Aí Pedro vira para Jesus e fala assim: Então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo. Era o mesmo que nascia e se reclinava sobre o peito de Jesus, para perguntar: Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Sabe o que acontece hoje na igreja? Que faz com que a gente paralise? É essa expressão: e quanto a este? Jesus, ele te tira do mesmice. Jesus, ele te tira da inércia. Jesus, ele promete estar com você. Jesus te enche do Espírito Santo. Jesus te dá autoridade e poder para você cumprir o propósito que ele tem. E você está preocupado: e quanto a este? Jesus olha para Pedro e fala assim: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que é que você tem com isso? Quanto a você, Pedro, siga-me. Então se espalhou entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo... Ora, Jesus não tinha dito isso, que tal discípulo não morreria. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Essa é a minha tradução, eu não sei como é a sua. E eu quero nesta tarde terminar esse tempo dizendo para você: por que você está assustado? Jesus, ele está com você todos os momentos. Jesus, ele envia sinais e maravilhas que vão acompanhar aqueles que creem, ou seja, que nos acompanham e que acompanham aqueles que fazem a obra do Senhor. Sinais e maravilhas nos acompanham. O Senhor que nos envia, ele nos enche do Espírito e nos capacita. Para finalizar, ninguém poderá outros por não ter cumprido o propósito que Deus te chamou. Porque quanto a mim, quanto a você, nós temos uma obrigação: seja em movimento. Uma obrigação: seguir o propósito que Deus tem para a nossa vida. Se o outro faz, se o outro não faz, se o outro falha, se o outro vive assim, se o outro vive assado, é Ele Deus. Quanto a mim, eu preciso seguir Jesus. E eu quero te deixar uma palavra: o que tem parado você? O que tem te impedido de buscar o Espírito Santo todos os dias da sua vida? O que tem te impedido de ser um jovem, um homem, uma mulher, um adolescente, uma criança segundo o coração de Deus? O que tem te impedido de ser uma igreja em movimento? O que tem te tornado inerte? Porque promessa você tem.
Porque a bênção de Deus nós temos. Porque o chamado do Senhor é para todos nós. E por que nós não estamos fazendo? Meus queridos, hoje em dia, eu compartilhava isso com uma pessoa. Irmãos, o inimigo tem achado nos juniores e nos adolescentes, que é a força da igreja hoje. Ele tem encontrado ali um ambiente de angústia, de tristeza e de depressão. Nós precisamos, como a igreja do Deus vivo, olharmos para essa parte da nossa igreja. Nossas crianças, nossos adolescentes, nossos juniores estão sem escola, estão sem os amigos, estão 24 horas por dia nesse aparelho. 24 horas, 7 horas da manhã, aula. Aí você acha que ele está lá inteiro? Você acha que a aula acabou, ele está ali na aula, estudando? Irmãos, está procurando, o diabo está enchendo a cabeça dele. E nós, como igreja, temos que alcançá-los, levá-los para a igreja, para trabalhos, distraí-los com eventos, com dança, com música, com teatro, com algo que encha com a palavra do Senhor, com discipulado. Nós adultos, os adultos estão sofrendo e nós estamos visitando os idosos, nós estamos trabalhando a mocidade, mas nós estamos esquecendo das crianças, dos juniores e dos adolescentes, que para eles a perda foi muito grande. Cadê minha professora? Cadê a minha escola? Olha, eu vou lá. É o meu colega, não tem mais. Cadê o que é meu? Não tenho. Igreja, desperte. Igreja, se levante, seja uma igreja em movimento. Ore a Deus, porque eu estou dizendo para vocês algo que o Senhor tratou no meu coração. Para eu me despertar na minha igreja local e trazer para vocês, como diretores regionais de missões, secretários regionais de missões, alguns diretores locais. E você que está participando conosco através deste canal. Que você possa buscar de Deus um direcionamento. Mas a única coisa que você não pode fazer é ficar. E por isso eu quero ministrar sobre a sua vida a unção do Espírito Santo. Eu convido você que está aqui nesta tarde, quase noite, colocar de pé. Em nome de Jesus.